Bom dia, queridos alunos do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que teve um final de semana legal, né? Com o feriado aí, deu para descansar um pouco, mas pelo menos assim, de estar fazendo aulas, né? Espero que vocês tenham curtido um pouco o feriado com a família de vocês, tenham se cuidado. E vamos lá para mais uma aula nossa de arte, nessa segundona, né? Vocês devem estar com uma preguiça, que vocês são preguiçosos na segunda-feira, mas vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, certo? E nós vamos dar sequência aí à nossa aula. Bom, na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre o folclore, né? Sobre a arte popular. Muito bem, agora hoje no módulo 5, nós vamos falar das artes visuais, sobre as manifestações de arte, né? As artes plásticas. E para as artes visuais, as artes visuais são aquelas artes que eu consigo ver: pintura, desenho, escultura, fotografia, uma instalação. Então, aquelas que são realmente visuais, aquelas que eu consigo identificar cores, formas, eu identifico textura, e nós vamos falar exatamente sobre esses elementos, que são os elementos que compõem a linguagem visual. Olha lá. Olha lá. Módulo 5, artes visuais. As artes visuais, também chamadas de artes plásticas, por que plástica? Porque é tudo aquilo que eu vou fazer, né, que eu vou compor, são aquelas que dão forma aos elementos visuais, através da plasticidade, de estar fazendo, pintando, desenhando, fotografando, através de estar colorindo, modelando, eu vou dando forma àquela ideia, ela se torna visual, que podem ser usados diversos modos para fazer arte. Aí, ilustração, uma expressão artística que comunica, complementa, acompanha, informa, sintetiza ideias ou imprime valores estéticos a textos ou imagens. Então, eu uso toda essa condição visual, essas possibilidades de pintura, de desenho, de fotografia, para estar fazendo uma ilustração, que é toda uma ideia, que é quando eu faço aquela ideia, eu represento a minha ideia no desenho, ou na pintura, ou na fotografia, ou na minha escultura, eu represento ali na minha ilustração. Olha lá. Pode ser referir a desenhos, colagens, pinturas, fotografias, gravuras, utilizado em revistas, jornais, publicidades, livros e afins. A ilustração pode ser independentemente de textos e conter na imagem sua informação principal. Aí, essa atividade, esqueci de falar para vocês a página, me perdoem, é a página 33 da apostila. Ilustre no espaço ao lado um momento muito feliz que marcou a sua infância. Não se esqueça de colorir. Então, olha lá. Aí tem um você sabia. Você sabia que desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia, arquitetura e instalação, entre outros, fazem parte do universo das artes visuais? Já falei um pouquinho acima com vocês sobre isso, né? Então, aí na página 33 tem um espaço para vocês. Vocês vão pensar naquele momento da infância, vão pensar no primeiro contato que vocês tiveram com as artes visuais, um primeiro contato significativo que marcou para você. Foi um desenho que você fez? Foi uma pintura de giz de cera? Foi uma pintura de tinta guache? Foi uma colagem que você fez? Foi uma escultura que você fez com massinha de modelar ou com argila? O que realmente marcou você nas artes visuais, nas artes plásticas, lá nos primeiros anos? No primeiro aninho, no segundo aninho, o que te marcou? Você vai fazer exatamente esse desenho aqui nessa página, tá? Esse registro das artes visuais que ficou marcado para a sua vida, tá bom? Na sua infância. E não se esqueça de colorir bem bonito, certo? Vamos dar sequência, vamos fazer mais uma página. Agora a página 34, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os elementos da visualidade. Nós falarmos um pouquinho sobre as imagens. Então na página 34 eu tenho várias manifestações de artes visuais. Várias imagens. Assim como nós fizemos um exercício lá na apostila do sexto ano, que era a primeira atividade do primeiro semestre, vocês lembram? Que tinham várias imagens para vocês definirem isso é arte? Arte é isso? Lembra que tinha? Várias imagens, ó, tinha esse painel play, tinha essa menina afegã, lembra? Tinha o Fusca, tinha a calçada de Copacabana, tinha o design dessa moto, tinha essa cadeira. Então, são as manifestações, lembra que nós conversamos que são manifestações de arte, que a arte se manifesta, que o primeiro contato de um desenho, então, de uma configuração de um automóvel vem do desenho, vem de um web design, lembra que nós conversamos isso? E aí nós estamos aqui.
Para isso, nós vamos falar um pouquinho dos elementos visuais. Por quê? Para me organizar uma ideia visual, para me organizar uma composição visual, uma ilustração, como nós falamos já na página anterior, eu preciso de alguns elementos. Eu preciso de uma organização de elementos. Eu preciso de ter esses elementos que, às vezes, eu vou fazer ficar mais bem elaborado o meu desenho, eu vou direcionar o olhar daquela pessoa que vai olhar para o meu desenho, só conforme eu vou equilibrar as linhas. Então, vamos falar um pouquinho sobre os elementos da visualidade. Então, nos elementos da visualidade, eu abri uma outra página com vocês, tá? É uma complementação para mim falar das imagens. Eu tenho o ponto, tá? Eu tenho uma imagem aqui do Vicky Muniz. O Vicky Muniz, ele fez um trabalho com açúcar, né? Que ele usou muitos pontos, através de pontos, ó. Ele foi formando imagens, certo? E aí ele formou várias imagens de crianças. São crianças que trabalhavam no plantio, na colheita de cana-de-açúcar, crianças sofridas mesmo. E ele usou o açúcar para trabalhar a doçura da infância e trabalhar essa condição do sofrimento que eles vivem, né? E aí ele fez através de pontos. Ele foi, vocês sabem, o açúcar, ele foi polvilhando o açúcar cheio de pontinhos e foi formando as imagens. Porque o primeiro elemento visual, o primeiro elemento que vai dando as formas através das linhas é o ponto. Tá? Então, o primeiro contato do meu material, no papel, do material que eu vou usar, ou do lápis, ele forma um ponto. Através desse ponto, ele vai começando a surgir as imagens. E muitos pontos também formam imagens. Aí eu tenho uma linha. A linha é a sequência, a partir de um ponto vai traçar uma linha. É a sequência dos pontos, né? A linha vem dessa sequência dos pontos. E a linha, ela serve para equilibrar o meu olhar nessa imagem. Vocês sabem que nós temos sempre uma linha do horizonte, quando nós vamos fazer uma paisagem, uma figura humana com uma paisagem no fundo, tem sempre essa linha do horizonte, né? E essa linha do horizonte, ela está definida como? Lembra o tipo de linhas? Na horizontal, na vertical, na diagonal. E aí essa linha, ela vai direcionar o meu olhar. E essa linha, ela vai ser ondulada, ela vai ser reta, ela vai ser curva, ela vai ser mista, ela vai ser quebrada. Então, olha aqui, nós temos algumas imagens, né? Ó, a linha reta, vertical. Olha lá, aqui ele organizou a imagem com a linha reta vertical. Olha, você vai embora, como se estivesse indo, né? Aqui ele organizou já a linha mais aqui na horizontal, né? No horizonte, ó. Você percebe a linha do horizonte nessa imagem. Aqui nós já temos uma linha mais inclinada, né? Uma linha mais que vai levando o teu olhar mais de forma inclinada, vai direcionando, ela vai no fundo, ela vai se perdendo. Aí nós temos a linha diagonal, linhas curvas, são tudo linhas que direcionam o meu olhar. Se você olhar na imagem, você vê já a composição visual, você já vê a imagem formada, mas ela é formada por tipos de linhas, né? As onduladas, aí nós temos também as quebradas, né? Então, cada linha, ela traz uma sensação. Se vocês olharem todas as imagens com tipos de linhas diferentes na organização, se vocês ficarem observando as imagens, vocês vão sentir sensações diferentes. Porque a linha traz esse equilíbrio no olhar, traz essa sensação da imagem, às vezes uma sensação de uma imagem mais complicada. Olha, essa aqui parece que está tudo meio bagunçado, né? Perdido. Então, nós temos lá. Aí nós temos a forma. Por que a forma? Porque a forma ela vem do fechamento dessas linhas. Né? Quando eu estou traçando uma linha reta, lá eu viro para a direita, para a esquerda, quando eu fecho essa linha, eu tenho uma forma. Né? Olha lá, a linha fechada gera uma forma. Então, aí eu penso nas formas geométricas, e aí essa composição de formas geométricas para originar as imagens. Né? Aí eu tenho várias formas geométricas aqui, que são as linhas que se fecharam. Aí eu falo da cor, que também é um elemento da visualidade, porque a cor, ela transmite, como se diz, ela faz o acabamento da minha ideia, daquela ideia visual que eu tive. Porque se você olhar, por mais que às vezes você não vai colocar um colorido, mas você vai fazer um sombreamento, você vai fazer um acabamento. Você pegar uma folha, toda uma organização de linhas, de pontos, de formas, uma imagem bem legal, um desenho bem bonito, mas se você não tiver um acabamento, seja sombreando, seja colorido, parece que aquela imagem não está pronta, né? Porque faltou o elemento da visualidade, faltou uma cor, né? Faltou esse acabamento, certo? Então, nós falamos um pouquinho do elemento da visualidade, que são os elementos que compõem as obras, e aí nós vamos voltar. Aí nós temos a primeira imagem, que é uma pintura de John Peter, né? Que aqui vocês percebem muito a presença de pontos nessa pintura.
ele usa também a condição dos pontos, das pinceladas. Aí nós temos o vaso, né? Que eu percebo que são os diferentes tipos de linhas também que se fecham em formas. Nós temos a Catedral de Brasília, que é Niemeyer também, que são lá, linhas, formas, eu vejo tudo. O painel play, lá, diferentes tipos de linhas que se fecham em formas, a linha ondulada, a linha reta, linha quebrada. Nós temos a menina afegã, né? Que é uma fotografia também, que é uma outra manifestação de arte, né? Nós falamos das manifestações artísticas. Nós temos uma escultura, né? O pensador, de Augusto Rodin. Nós temos o Fusca, né? Eu falei para vocês que é uma manifestação de arte, né? Aquela atividade do sexto ano. Nós temos a calçada de Copacabana. Nós temos aí um outro automóvel, né? Que é uma moto. Nós temos a cadeira, e nós temos uma outra pintura do Rembrandt, nós temos a criação de Adão de Michelangelo, que também é outro afresco, e nós temos a capa do caderno de arte do Colégio Objetivo, né? A impressão em retrogravura, que também é uma composição que vocês podem perceber linhas, formas, cores, uma organização legal da imagem, que ele ficou artístico, ele ficou uma manifestação artística, uma manifestação de arte, né? Então, nós temos várias manifestações de arte aqui, várias formas. Temos escultura, pintura, fotografia, temos arquitetura, nós temos várias manifestações usando esses elementos que eu falei para vocês da visualidade, que é o ponto, a linha, a forma, a cor. E aí nós temos os outros elementos também, que é a textura, né? Que tipo de textura eu faço? Por exemplo, essa imagem, ela tem uma textura não tão lisa, né? Parece que ela é um pouquinho borrada, parece que a imagem se forma através de coisas borradas, né? Então, eu também tenho esses elementos da visualidade. E como atividade para vocês, fica então a página 33, tá? Para vocês ficarem com tarefa, fazer o desenho lá que eu expliquei para vocês no início da aula, certo? E eu só para vocês expliquei até a próxima página para falar certinho dos elementos da visualidade. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp, bom, no telefone, podem me ligar, pode me chamar, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e se cuidem, tá bom? Tchau, tchau!